Brasileira só serve para sambar. As palavras da rival italiana cortaram o ar do ginásio como uma lâmina afiada. A plateia, tomada pela expectativa, assistia em silêncio, como se aguardar a queda fosse a melhor parte do espetáculo. Isadora, pequena em estatura, mas gigante em sonhos, sentiu o sangue ferver nas veias. Olhou para Valentina, seu sorriso escarnecedor, e os olhos de quem estava acostumada a vencer com facilidade. O frio da superfície da pista de gelo parecia aplacar a raiva que crescia dentro dela, mas não impediu que uma onda de insegurança a envolvesse. A cada presença de Valentina, os sussurros cortantes pareciam ecoar mais alto. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Diante da humilhação, Isadora respirou fundo. Construiu uma muralha em torno do coração, aquela que todas as mulheres que carregam o peso dos estereótipos conhecem bem. Um pensamento a atravessava. Você já se sentiu subestimada por causa da sua origem? A resposta ecoava em sua mente, e a pressão a rodeava como um manto. Afinal, para Valentina, a patinação artística era um universo reservado a quem pertencia à elite europeia. Uma brasileira nunca poderia ser vista como uma competidora digna. Alguém já disse que seu lugar não era aqui? Valentina havia passado a vida inteira levantando o que acreditava serem verdades absolutas. Para ela, a brasileira não era mais do que uma excentricidade, uma distração. Mas Isadora se lembrava de quantas vezes tivera que provar que seu lugar estava na pista, que seu sangue carregava muito mais do que apenas samba. Havia um fogo interior que a impulsionava. De origem humilde, Isadora cresceu em uma pequena cidade do interior. A patinação não era um sonho comum daqueles que a rodeavam. Ela via seus amigos se acomodarem em carreiras convencionais enquanto sonhava em voar sobre o gelo. O único apoio que lhe restava vinha de sua mãe, que, com um sorriso terno e um olhar firme, sempre disse: "Nunca deixe que digam que você não pode." Agora, ao encarar Valentina, Isadora desejava mais do que apenas vencer. Ela queria ser respeitada, e o que aconteceu minutos depois calou o mundo inteiro. O piso do ginásio era gelado e implacável, mas para Isadora representava o seu lar. Enquanto os momentos decisivos se aproximavam, sua mente fervilhava com memórias. Quantas vezes se sentiu excluída, o riso dos outros a ferindo como facas. Cada vez que aplaudiam as decisões injustas, cada olhar desdenhoso, cada risada que se erguia em seus ouvidos, tudo se acumulava, lhe dando força. Ela fez uma promessa a si mesma naquela pista de gelo. Provaria a todos que era capaz. Os aplausos e gritos da plateia cresceram quando Valentina começou sua apresentação, deslizando com graça e precisão. Olhar para a rival era como observar uma bailarina de elite, a magia de seus movimentos contrastando com sua própria fragilidade. Quando foi a última vez que riram do seu esforço? A pergunta a martelava. Cada passo da rival parecia um tapa na face. Mas Isadora não se permitiria cair na armadilha da insegurança. Para ela, a história não terminaria ali. O tempo voava, e Valentina deixava sua marca no gelo com uma combinação de saltos e giros que deixavam até os juízes boquiabertos. Isadora sabia que não poderia se deixar abalar. O que Valentina não sabia era que a brasileira havia ensaiado cada movimento, não apenas em busca da perfeição, mas também para exorcizar os demônios que a acompanhavam desde a infância. A música que acompanhava a performance da italiana era vibrante, pulsando como um coração acelerado. Mas quando Isadora subiu ao gelo, o mundo mudou de tom. A plateia, antes eufórica, se silenciou, como se aguardara o desfecho de um drama. Você já pensou em largar tudo para parar de doer? Essa pergunta ressurgiu em sua mente, enquanto fez seu primeiro movimento. Com a mesma intensidade que o subestimaram, ela decidiu usar isso como combustível. O medo? Ela o converteria em força. Cada passo que dava parecia uma declaração de que ela estava ali para ficar. O gelo sob seus pés se tornou um aliado. Isadora deslizou com graça, suas piruetas e saltos como um canto de resistência. O público começou a reagir. Cada movimento a libertava da opressão imposta por sua rival e pelas vozes que ecoavam em sua cabeça. O gás que Valentina usou para se firmar como favorita estava se esvaindo, e assim, no calor da batalha, a pressão se tornava um aliado, não um inimigo. Isadora estava decidida a deixar seu legado. Ela não entraria na história como a brasileira que falhou em revelar seu potencial. Não. Ela se tornaria a mulher que encarou cada crítica e se levantou mais forte. No clímax de sua apresentação, Isadora fez um movimento arriscado, aquele que poucos ousariam tentar. Um triplo axel, um salto que exigia força e precisão. O público ficou em suspense, os olhos todos fixos nela. E se a sua melhor versão ainda nem tivesse começado? Essa pergunta
Girava em sua mente enquanto ela saltava, desafiando a gravidade e as expectativas de todos. Mas o momento seguinte se desdobrou em silêncio mortal. O tempo parecia parar enquanto a lâmina do seu patins tocava o chão. A aterrissagem foi limpa, e um grito de entusiasmo ecoou pelo ginásio. Uma explosão de alegria e liberdade. Isadora havia vencido aquela batalha interna que até então parecia intransponível. O mundo estava prestes a mudar. Ela não apenas superou a rivalidade de Valentina. Ela desafiou o rótulo que tentaram colocá-la. E agora, depois daquele momento de triunfo, ela sabia que não estava sozinha. O calor humano da plateia a envolvia como um abraço, e os olhares anticéticos agora estavam repletos de respeito. Naquele instante, ela percebeu seu verdadeiro valor. Mas a jornada estava longe de terminar. A verdadeira competição apenas começava, e Valentina, ainda imersa em sua arrogância, não ia deixar por menos. O gelo estava prestes a se tornar o palácio da revanche. A pressão de ser a única brasileira no torneio era como um peso extra nos patins de Isadora. As palavras de Valentina ainda ecoavam em sua mente, e cada treino parecia uma repetição da mesma humilhação. Ela não tem o que é preciso, a rival dizia, enquanto a multidão se divertia à custa de sua determinação. Mas aquele dia tinha um gosto diferente. Entre os treinos exaustivos, algo inesperado estava prestes a surgir. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Para deixar claro, precisei alterar os nomes pessoais nesta história por conta de direito de imagem, mas a trajetória é 100% real. Isadora estava no gelo, os músculos tensos e a mente divagando, quando uma figura inesperada apareceu nas arquibancadas. Ele observava quieto, como se estivesse decifrando cada movimento, cada hesitação. O homem era um ex-atleta, alguém que tinha competido em níveis que Isadora só sonhava alcançar. Seu nome era Roberto, e sua presença na pista fazia o ar vibrar com uma nova possibilidade. Você já pensou em largar tudo para parar de doer? A pergunta ecoou na mente de Isadora, como um lembrete doloroso de suas próprias inseguranças. Aquela era a dúvida que a acompanhava em cada treino, cada competição. Mas Roberto, com seu olhar penetrante, parecia entender que a resposta estava na persistência. Ele se aproximou após a sessão, um sorriso no rosto, e pediu para falar com ela. Você tem potencial, mas precisa focar na técnica, na precisão, disse ele, como um farol em meio à tempestade de incertezas. Ele falava com a sabedoria de quem já esteve lá, em pé naquelas mesmas lâminas, enfrentando o desprezo das plateias. O que você precisa é de um plano. Vamos trabalhar juntos. Isadora hesitou, mas algo dentro dela despertou. Aquela era a primeira vez que alguém via o que ela poderia se tornar. Não apenas a imagem de uma brasileira que dançava em um piso frio. Era uma chance de transformação, de fazer o gelo não só um cenário de humilhação, mas um palco de superação. E se a sua melhor versão ainda nem tivesse começado? Pensou, enquanto as palavras de Roberto reverberavam na sua mente. Os dias seguintes foram imersos em um novo tipo de treino. Roberto ensinou-lhe táticas que ela nunca havia considerado. Como utilizar seu corpo para provocar desequilíbrios nos adversários, a importância da postura e o timing perfeito. Ele não só era um mentor, mas um arquétipo de tudo o que Isadora desejava ser. Com cada sessão de treino, ela sentia sua confiança crescendo, como se as lâminas sob seus pés se tornassem extensões de sua própria determinação. Havia algo que você ainda não estava fazendo, Isadora, Roberto dizia, enquanto ela tentava um movimento novo. Imagine-se como uma flecha. Quando você atira, não é apenas a força que conta, mas a precisão. Isadora começou a entender que seus desafios eram uma parte do processo. Cada erro, cada queda, era uma oportunidade de aprendizado. Quando foi a última vez que riram do seu esforço? Uma sensação de raiva, mas também de motivação, a impulsionava. Ela estava se transformando em algo mais forte, mais ágil, mais determinada. Mas a competição se aproximava e, com ela, a pressão aumentava. As noites eram longas e a dúvida se infiltrava como uma sombra. Talvez eles tenham razão, murmurou para si mesma em um momento de fragilidade. Um dia, enquanto treinava sozinha, as lágrimas escorriam por seu rosto e a solidão da sala vazia parecia mais pesada do que nunca. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? A pergunta de Roberto ressoava em sua mente. Ele havia sido seu apoio, sua luz na escuridão, mas ela ainda precisava encontrar a força dentro de si mesma. A luta não era apenas contra os outros, mas contra suas próprias inseguranças, contra o silêncio que a acompanhava quando as luzes se apagavam. Finalmente, em uma tarde ensolarada, após um treino particularmente desgastante,
Isadora decidiu que era hora de se inscrever na competição. A ideia parecia um misto de esperança e terror, mas a presença de Roberto ao seu lado a encorajava. Você está pronta, Isadora. É hora de mostrar ao mundo quem você realmente é. O dia da competição chegou, e a atmosfera do ginásio estava eletricamente carregada. O cheiro de gelo e suor misturava-se ao som da multidão, que pulsava em uníssono. Valentina estava lá, com seu olhar desdenhoso, pronta para absorver o espetáculo que seria a derrota da brasileira. Mas Isadora sentiu algo diferente. Aquela não era apenas mais uma competição, era uma oportunidade de reivindicar seu lugar no mundo, de transformar cada risada em aplausos. Quando ela entrou na pista, o tempo pareceu desacelerar. O som do público se tornou um eco distante, enquanto seu coração batia mais forte. Você ficaria mais um round pelo salto que muda tudo? Pensou, lembrando-se de cada treino, de cada lágrima, de cada pequeno triunfo que a trouxe até ali. Isadora se posicionou, o olhar focado, a respiração controlada. Naqueles segundos, ela não era mais a menina do interior, mas uma atleta pronta para desafiar o que a sociedade esperava dela. À medida que o cronômetro contava os segundos, ela sentiu a força da sua transformação pulsando em suas veias. E então, com um movimento fluido, ela começou. O gelo sob seus patins se tornou uma extensão de sua alma, um palco para dançar contra todas as expectativas. E o que aconteceu a seguir, poucos poderiam prever. Brasileira só serve para sambar. As palavras de Valentina reverberavam na mente de Isadora como um eco cruel, mas naquele instante, em vez de fraqueza, surgiu uma centelha de determinação. A competição finalmente havia chegado. O gelo refletia a luz dos holofotes como um espelho, mas o que Isadora via ali não era apenas seu reflexo. Era o que ela sempre desejou ser. Uma lutadora, uma artista, uma campeã. O público esperava. A tensão no ar era palpável e o cronômetro estava prestes a começar. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Você já se sentiu desafiada a provar seu valor? Alguém já disse que você não pertence a um lugar? Como é carregar o peso das expectativas de todos ao seu redor? Esta não é apenas a história de Isadora. É a história de todas nós que um dia fomos subestimadas. Hoje, você vai ver como a determinação pode mudar tudo. O ginásio estava lotado. Isadora, agora com os patins calçados, olhou para a pista e sentiu o frio do gelo, infiltrando-se em seus ossos, mas não era um frio que a paralisava. Era um frio que a despertava. A música começou a tocar e cada nota parecia dançar ao seu redor, como se estivesse dizendo: é hora de brilhar. Valentina, com sua postura altiva, parecia uma rainha no trono, mas Isadora não estava ali para se curvar. Desde a sua infância, Isadora sempre soube que teria que lutar o dobro. Na pequena cidade onde cresceu, as apostas estavam sempre contra ela. Mas cada passo dado no gelo era um passo em direção à liberdade. Agora, mais do que nunca, ela estava pronta para usar tudo o que aprendeu com Roberto. Ele não apenas a ensinou a patinar, mas a se reinventar, a desafiar os limites que lhe foram impostos. No início da apresentação, Isadora respirou fundo e se concentrou na sequência que havia ensaiado incansavelmente. O primeiro salto, um simples axel, saiu perfeito. O público reagiu. Havia murmúrios de apreço, que se transformaram em aplausos, mas Valentina não se deixaria abalar. A italiana começou sua apresentação com um triplo toe loop, e o ginásio ficou em silêncio, absorvendo a técnica impecável. Isadora sentiu a pressão aumentar, mas não ia deixar isso a derrubar. Quando foi a última vez que riram do seu esforço? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ela se preparava para o salto inovador que havia treinado com Roberto. Um movimento que poucos se atreveriam a tentar, uma combinação de salto e pirueta que poderia levá-la ao ápice do seu desempenho. O desafio não era apenas técnico, era uma declaração de que ela pertencia àquele palco. Isadora tomou impulso, o gelo sob seus pés a apoiava e, num movimento fluido, ela se lançou para o alto. O ar a envolveu e, por um breve momento, ela sentiu que estava voando. Todos os olhares estavam fixos nela e o tempo parecia desacelerar. O movimento giratório foi perfeito. A aterrissagem? Um pouco menos, mas ainda assim segura. Os aplausos vieram como uma onda misturando-se à música que a envolvia. Pô! Sorriso brotou em seu rosto, uma pequena vitória que a impulsionava. Mas Valentina não estava disposta a ceder. Ela sabia que um erro poderia custar caro. Com determinação, a italiana executou um salto duplo com a precisão de uma máquina, e a plateia explodiu em aplausos. Isadora olhou para o chão, e a dúvida ameaçou surgir novamente. E se não fosse o suficiente? O medo sussurrou.
mas a voz de Roberto, forte e clara, soou em sua mente. Você não luta para provar nada a ninguém. Você luta porque o gelo é seu lugar de verdade. A mudança de foco deu a Isadora um novo ânimo. O que os outros pensavam não importava. O que realmente contava era o que ela poderia fazer com seu talento. O próximo movimento precisava ser decisivo. Enquanto Valentina dominava o gelo, Isadora se preparava para a última parte de sua apresentação. Uma combinação de passos que exigia não só técnica, mas também coragem. Você já se sentiu tão perto de alcançar algo, mas ainda teme a queda? Essa pergunta a motivou a avançar. À medida que se aproximava do final, ela se lembrou das dores e das frustrações, das risadas que ouviu e das palavras cortantes. Cada uma delas se transformou em força. Com um último impulso, ela se lançou para o ar novamente, realizando um salto duplo que desafiava as expectativas. O tempo parou enquanto ela girava, e o mundo parecia girar com ela. Quando aterrissou, o silêncio tomou conta antes da explosão de aplausos. Isadora havia feito o impossível, e a emoção a envolveu, como um cobertor quente. O público ficou em pé, reconhecendo não apenas a habilidade técnica, mas a luta, a resistência e a coragem da jovem patinadora brasileira. Valentina, por outro lado, olhou para ela com uma expressão que misturava espanto e raiva. E foi ali, naquele momento, que Isadora percebeu. O verdadeiro desafio não era apenas ganhar a competição, mas conquistar seu lugar de direito. Ela não era apenas a brasileira no torneio, mas uma atleta que desafiava estereótipos e preconceitos. O ginásio estava seu. A vitória não era apenas uma medalha, mas uma afirmação de que ela tinha o direito de sonhar grande. Com a apresentação finalizada, a atmosfera estava carregada de expectativa. As notas seriam entregues em breve, e Isadora sabia que a luta estava longe de acabar. A competição se aproximava do clímax, e a verdadeira batalha entre ela e Valentina ainda estava por vir. O resultado parecia próximo, mas o que estava em jogo era muito maior do que uma simples medalha. Isadora olhou para Valentina e, em um instante, viu não apenas uma rival, mas um reflexo do que poderia ser se não tivesse a coragem de lutar. Estava prestes a entrar em uma nova fase, onde cada movimento contaria, onde cada decisão poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota. A plateia aguardava em silêncio, e Isadora estava pronta para mostrar ao mundo que ela não apenas pertencia ali, mas que o gelo era o seu lar. O ginásio estava em silêncio absoluto. Uma expectativa palpável preenchia o ar. Isadora estava no centro do gelo, sentindo cada olhar como um peso nos ombros. Valentina, a rival italiana, havia feito questão de lembrar a todos que ela era apenas uma brasileira, alguém que não pertencia a esse palco. Mas agora, Isadora estava pronta para desafiar essa narrativa. O tempo estava se esgotando e ela sabia que cada segundo contava. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. O frio dos gelo penetrava seus patins, mas Isadora não sentia dor. O que ela sentia era uma onda de determinação, uma força que nasceu da humilhação e do preconceito. O que aconteceu minutos depois calou o mundo inteiro. Com um movimento preciso, ela começou sua apresentação. Cada giro, cada salto era uma declaração. Ela não estava ali para se desculpar. Estava ali para conquistar. Você já se sentiu subestimada por causa da sua origem? Isadora sabia que a resposta seria sim para muitas mulheres. Ela começou a dançar sobre o gelo, os braços se estendendo como se quisessem abraçar a plateia. A música preenchia o espaço, e a cada nota, mais confiança se acumulava. O público começou a sentir a energia, um murmúrio de admiração crescendo. A primeira parte da apresentação foi perfeita. Isadora executou um duplo axel, um salto que sempre a desafiou. O gelo a recebeu com um toque gentil, e o som das lâminas cortando a superfície era como música para seus ouvidos. Valentina assistia de longe, olhar fixo, mas agora havia uma fissura em sua confiança. Isadora estava se destacando, e isso era inegável. Alguém já disse que seu tempo passou? Essa frase ecoava na mente de Isadora, mas ela não permitiria que isso a definisse. A cada movimento, ela se lembrava das dificuldades, das risadas e dos olhares de desprezo. A plateia estava agora completamente envolvida, e Isadora sentia a energia pulsar. A conexão que ela estava criando com o público a impulsionava, e a sensação de pertencimento começava a se formar. Quando foi a última vez que riram do seu esforço? Isadora não se lembrava mais. Aquela imagem do passado estava sendo substituída por algo novo, algo poderoso. Com cada pirueta, ela não apenas dançava, ela contava sua história. Uma história de luta,
de superação e de vitória. O ginásio inteiro estava agora de pé e aplaudia cada movimento, cada giro. E então veio o momento culminante. O salto mais difícil, o que ela havia treinado incessantemente com Roberto. Ela respirou fundo, concentrando-se em cada detalhe. O mundo ao seu redor desapareceu, e tudo o que restou foi ela e o gelo. Isadora se lançou para o ar, e por um segundo sentiu que estava flutuando. O tempo parecia desacelerar enquanto ela girava, a gravidade esquecida. Quando ela aterrissou, o impacto foi firme e seguro. O ginásio explodiu em aplausos e a emoção tomou conta de Isadora. O que ela havia feito não era apenas uma performance, era uma declaração de que ela pertencia ali. Valentina, que até então parecia confiante, agora exibia uma expressão de incredulidade. A rival não sabia o que fazer. O jogo havia mudado. Você ficaria mais 10 segundos para ouvir o ginásio esquecer como se respira? Isadora estava vivendo esse momento. Ela se virou, enfrentou Valentina e sorriu. A vitória estava ao seu alcance. Mas mais do que isso, ela havia quebrado um estigma. Havia provado que uma brasileira não servia apenas para sambar, mas também para brilhar no gelo. O juiz levantou a mão e o placar foi revelado. Isadora havia vencido. A plateia foi à loucura. A emoção tomou conta e lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Isadora. Ela havia superado não apenas a rival, mas também todos os que duvidaram dela. Havia transformado a dor em poder e a humilhação em força. Mas a jornada não terminava ali. Ao deixar o gelo, Isadora sentiu que tinha uma nova responsabilidade. Ela não apenas competiu, mas havia se tornado um símbolo de esperança para muitas outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. A vitória era doce, mas o legado que ela queria deixar era ainda mais importante. Nos meses que se seguiram, Isadora se dedicou a criar um instituto de patinação, um espaço onde jovens atletas poderiam se sentir acolhidas, treinadas e apoiadas. Um lugar onde elas poderiam sonhar e transformar esses sonhos em realidade. O instituto seria um farol de luz, um espaço onde as barreiras de preconceito e discriminação seriam quebradas. Valentina, em um gesto surpreendente, se aproximou de Isadora após a competição. A rival, com a cabeça baixa, reconheceu a grandeza da vitória de Isadora. Você realmente me surpreendeu. Você pertence a esse lugar, disse ela com sinceridade. Isadora sorriu, percebendo que até mesmo a rivalidade poderia se transformar em respeito. E assim, a cultura esportiva começou a mudar. O reconhecimento de Isadora não era apenas sobre ela, mas um reflexo de todas as mulheres que lutaram para ter seu espaço. A vitória no gelo se tornou uma símbolo de inclusão e respeito. O legado que Isadora criou se espalhou, inspirando outras atletas a perseguirem seus sonhos sem medo. Agora, ao olhar para o futuro, Isadora não via apenas um caminho para si mesma, mas uma estrada aberta para tantas outras. Ela já encontrado seu lugar não apenas no gelo, mas na vida. A mensagem que ela queria passar era clara. Nunca deixe que ninguém diga que você não pertence. O seu lugar é onde você decide que é. Para quem você vai abrir a porta que Já te fecharam? Essa pergunta ecoava em sua mente, lembrando-a de que sua jornada estava apenas começando. O futuro era brilhante e Isadora estava pronta para iluminá-lo.